Atualmente, a guerra comercial entre China e Estados Unidos continua a ser um tema complexo e dinâmico. Desde o início das tensões comerciais em 2018, as relações entre os dois países têm sido marcadas por tarifas, sanções e disputas sobre tecnologia, propriedade intelectual e práticas comerciais. Embora algumas tarifas tenham sido mantidas desde a administração de Donald Trump, houve tentativas de negociação para reduzir a tensão. O microfone da Priscila está ruim, ela vai arrumar daqui a pouquinho, porque além dessa questão da Boeing, que tem o perigo de quebrar uma das grandes produtoras de aeronaves do mundo por causa do tarifaço de Donald Trump, nós também temos o cenário dos Estados Unidos agora fazendo um aceno, Donald Trump fazendo um aceno a Xi Jinping sobre a possibilidade de uma mesa de negociações. A gente vai esperar a Priscila consertar o microfone, mas aí eu chamo o Gilvan Bueno, que conhece tudo. Não, vamos voltar para a Priscila, que ela arrumou na sequência. Eu vou chamar o Gilvan Bueno, que entende tudo de China. Priscila, continua a sua análise. Fala dos reflexos para a Boeing em relação ao tarifaço. Sim, perdão, Uribe, vamos continuar. Então, a Boeing tem essa importância para a economia americana e é um dos mais recentes alvos dessa guerra comercial e dos reflexos dessa guerra comercial. Então, nessa semana, a Bloomberg News reportou que autoridades chinesas estariam dizendo para que as companhias aéreas da China não recebessem mais aeronaves da Boeing. Segundo fontes do setor, centenas de aeronaves já teriam sido encomendadas para 2025 a 2027 pelos chineses. E a mais recente informação que chega sobre isso, já que autoridades não confirmam essa orientação do governo chinês, nem o governo americano fala sobre isso, nem a Boeing, mas a agência de notícias Reuters, por meio de rastreamento de voos, viu que uma das aeronaves que foram entregues à Boeing, à China, está retornando aos Estados Unidos com destino a Seattle, justamente por causa dessas orientações do governo chinês. E uma outra informação que muitos analistas, especialistas do setor estão reportando é que, por mais que não haja essa confirmação de que o governo chinês está orientando as companhias aéreas a não receber essas aeronaves da Boeing, ainda assim, as altas tarifas sobre importação do governo chinês em retaliação às tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos tornariam o valor dessas aeronaves proibitivos. Então, isso já seria o suficiente para interromper esse fluxo de entrega de aeronaves da Boeing para a China, que é um fluxo considerável das cerca de 760 aeronaves da Boeing que estão encomendadas para os próximos anos. Uma parcela significativa teria como destino a China. As ações da Boeing já vinham sofrendo na bolsa depois das crises geradas pelos acidentes com o 737 MAX, 2 acidentes fatais em 2018 e 2019, que deixaram quase 350 pessoas mortas, e houve também aquele acidente que foi em janeiro de 2024, que uma porta de uma aeronave 737 MAX 9 se desprendeu. Desde então, desde janeiro de 2024, as ações da Boeing já têm uma queda de cerca de 36% na bolsa. Neste ano também acumulam uma queda, tiveram também um recuo por causa dessas notícias, mas tiveram uma certa recuperação, já que as notícias ainda não estão confirmadas. Mas hoje o mercado está fechado, vem essa nova notícia de essa aeronave que estaria retornando aos Estados Unidos. Isso pode impactar as ações na bolsa também quando o mercado reabrir na semana que vem. Um pouco mais difícil para ele, bilionários americanos criticando, inclusive, e agora ele se dispõe a negociar. O que ele disse sobre isso e mais? Pelo que eu observei nos veículos internacionais, Donald Trump também disse que quer renegociar tarifas em 2 a 3 meses com outros países, né? Exatamente. Então, a Casa Branca tem reportado diversas conversas, negociações, tem falado com o Japão, tem falado com a Índia. E isso vem, né, Uribe, depois daquela pausa que foi imposta pelo governo Trump de 90 dias, que retirou aquelas tarifas recíprocas, que são tarifas que chegam a mais de 50% em alguns casos, e manteve aquela tarifa básica de 10%. A exceção, claro, foi a China, que ficou ainda com as tarifas de 145% e que, como o governo Trump esclareceu nessa semana, podem chegar a 245% em alguns casos, porque essas tarifas de 145% são apenas da atual gestão do governo Trump, mas tem tarifas remanescentes da primeira gestão de Trump e também da gestão anterior de Joe Biden. Então, o que se percebe é que a realidade bateu a porta de Donald Trump. Então, Donald Trump se elege dizendo que vai desregulamentar a economia com uma agenda pró-mercado, mas esse tarifaço causou calafrios no mercado financeiro, causou ondas de quedas bilionárias. A Apple, por exemplo, perdeu mais de 600 bilhões de dólares em uma semana. Então, agora Donald Trump vai anunciando esses recuos. Um dos recuos importantes
importantes, além dessa pausa de 90 dias para negociações com países, foi também o recuo sobre as tarifas impostas a produtos eletrônicos, que representam só no comércio entre China e Estados Unidos 1/4 desse comércio. E agora Donald Trump fala que os chineses, foi o que ele disse ontem na Casa Branca, que os chineses estão tentaram contato várias vezes com os Estados Unidos, também diz que um acordo com a China deve sair, mas os sinais concretos indicam um caminho oposto, indicam que a China pode estar pedindo para que essas aeronaves da Boeing não sejam mais encomendadas por companhias chinesas. Também há informações sobre redução na compra de gás natural por parte dos chineses, algo que já vinha acontecendo porque a China passou a comprar gás natural da Rússia quando a Rússia sofreu sanções, baixou seus preços, a China aproveitou e passou a comprar mais gás natural da Rússia do que dos Estados Unidos. Então tudo isso, todos esses são sinais. Também os Estados Unidos estão falando agora de impor novas taxas sobre navios chineses que chegam aos portos americanos. Então todos os sinais indicam um caminho oposto e não recuse conversas e uma abertura comercial entre China e Estados Unidos. A gente vai ouvir então essa fala que acaba se contradizendo de Donald Trump ontem na Casa Branca. Well, we're going to make a deal. We'll have a deal. I think we're going to make a very good deal with China. Do you plan to reach out to him? I think that you will see we'll make a very good deal with China.